Kaiju Number 8 é o melhor anime de ação, fantasia e ficção científica de 2024, e nesse vídeo eu vou contar pra você a sinopse, quais são as motivações do protagonista e um pouco sobre o que acontece na história, sem spoilers. Então, se você ainda não assistiu Kaiju, vem comigo que eu vou te convencer e trazer todos os pontos positivos dessa obra, e tenho certeza que você vai me agradecer depois. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre Kaiju Number 8, um anime que saiu na temporada de 2024. Esse é um dos vídeos de uma série que eu tô montando de todos os animes que eu assisti de 2024, que eu gostei e que eu recomendo sem medo. Então são animes aí com nota 8 acima no My Anime List, também notas minhas. Então vamos começar falando sobre esse anime, que ele tem muita ação, fantasia e ficção científica, mas além de tudo ele tem um toque um pouco mais sombrio. O anime ele se passa em um mundo onde criaturas gigantes conhecidas como kaijus ameaçam constantemente a humanidade. E daí, para proteger a população dessa ameaça, existe uma chamada Força de Defesa Anti-Kaiju, que é um exército altamente treinado, que é equipado com algumas armas especiais e tecnologia de ponta. Eles usam os próprios restos dos kaijus para montarem armas biológicas. Então, a magia nesse mundo, a fantasia nesse mundo, ele não vem através de feitiços, e sim dessa biotecnologia avançada, que permite que os soldados utilizem parte do poder dos kaijus para lutar contra os kaijus. E lá no Japão, onde o anime se passa, é um lugar que é muito atacado por essas criaturas. Então a sociedade ele meio que gira em torno disso, assim, da defesa da cidade contra essas criaturas, eles reconstruindo a cidade enquanto são atacados, e os treinamentos dos soldados. E tudo isso cria um clima assim intenso e que gera uma sensação de perigo ali no mundo, né? Então esse é um anime para assistir se você gosta de animes com adrenalina, que tem combate, que tem uma jornada ali inspiradora. A gente já vai falar um pouco mais sobre o protagonista também. E o principal aqui eu acho que é a transformação, mas aí a gente vai explicar no próximo quadro. Bom, então quais são as motivações, ou qual é a motivação do protagonista nessa história? A gente acompanha o Kafka, que é o nome do protagonista, e ele é um homem de 32 anos, que na juventude dele ele sonhava em se tornar um desses membros da Força de Defesa e lutar contra esses kaijus, né? Se eu não me engano, acho que até o lugar que ele morava, alguma coisa assim, sofreu um ataque meio devastador, assim, por conta disso ele acabou decidindo, ele teve esse sonho de se tornar um defensor da população, né? Junto ele com uma amiga de infância fizeram essa promessa e tal, mas no que aconteceu foi que o Kafka, ele não conseguiu passar nos testes e acabou se contentando em se tornar um limpador, né, que é uma outra vertente ali do cuidado da cidade, que fica meio que responsável por limpar a cidade depois que a força de defesa derrota um kaiju. Então como eles entram em combate, fica restos mortais ali do bicho por toda a cidade, né, daí vem essa empresa ali, uma instituição do governo para fazer essa limpeza depois que a batalha acaba. E por conta de todo esse contexto, o protagonista ele vive desmotivado, né? Ele fica frustrado porque ele se sente preso numa rotina, sentindo que falhou no seu propósito de vida, de não ter realizado seu sonho, né? E o primeiro ponto de virada desse anime ali na história do protagonista é quando entra um novo recruta ali na empresa de limpeza, que ele se vê nesse recruta, né? Porque esse recruta ele tem o objetivo de entrar na força de defesa. E daí ver esse garoto motivado a entrar, acaba que incentiva ele de novo, né? Começa a reacender aquela chama do sonho dele de novo. Porque no passado ele não foi uma pessoa que desistiu fácil, ele tentou várias vezes. Ele fez, acho que 11 vezes os testes em 11 anos seguidos e reprovou, e ele acabou meio que desistindo e se conformando com a situação dele. Mas o incidente incitante da história, né? Aquela ponto de virada que muda a história do protagonista e aí começa a história, é quando o Kafka, que é o protagonista, acaba sendo infectado por um pequeno kaiju parasita e transforma ele num kaiju humanoide. E com isso ele acaba ganhando muitos poderes, ele fica super poderoso lá. E por ser um kaiju novo muito poderoso, ele acaba sendo catalogado como o kaiju número 8, né? Que dá o nome do anime. Claro que ninguém descobriu ainda que é ele e tal, mas ele já começa desse jeito, né? E é a partir desse momento começa a história e começa o dilema dele, né? Porque apesar dele ter esse sonho de fazer parte da força de defesa pra enfrentar os kaijus, ele acaba se tornando um kaiju. E ele começa a usar esse poder dele pra enfrentar os kaijus. Porém, ele não pode contar pra ninguém, né? Porque se ele contar, ele corre o risco de ser executado por ser um kaiju. Então fica esse dilema moral e social em volta do protagonista. Ou seja, no final das contas ele tá lutando pra manter a sua humanidade, ao mesmo tempo que ele
quer proteger as pessoas usando esse poder, e ao mesmo tempo que ele tem que esconder um segredo porque ele não sabe qual que vai ser a reação se o pessoal, a própria força de defesa descobrir que ele é um kaiju, né? E ao longo disso ele acaba, junto com aquele recruta, eles acabam prestando acabam prestando o exame de novo pra entrar nas forças de defesa, pra ver se eles conseguem evoluir na busca dos sonhos dele, né? Agora, se eles vão conseguir ou não, você vai ter que assistir pra saber. Mas já no primeiro episódio a gente consegue ter uma noção de qual que é o teor da história, a gente consegue entender a dura realidade do protagonista, a frustração dele por não ter conseguido seguir os seus sonhos, e o choque quando aquela transformação ocorre, né, que acaba mudando toda a vida dele, que é toda a trama da história. Vale ressaltar que no My Anime List, o Kaiju Number 8 tá com uma nota muito boa lá, ela tá com 8.27 na última vez que eu consultei. A nota que eu dei pra esse anime foi nota 8, né, de muito bom, mas tem vários comentários positivos no My Anime List elogiando esse anime. Foi um hype também quando ele saiu, a trilha sonora é boa, a abertura dela é boa. Então fica aí a minha recomendação, né? Principalmente se você já assistiu Attack on Titan, Tokyo Ghoul, Parasite. Se você assistiu esses animes e você gostou, provavelmente se você assistir Kaiju Number 8, você vai gostar também. Era isso que eu tinha pra falar hoje, espero que você tenha gostado do vídeo. Aproveita pra se inscrever, pra ficar por dentro dos próximos. Muito obrigado e até a próxima.